No pequeno sítio, um tapete verde se espalhava sob o céu azul, como um mar de campos e colinas. Era ali que Dona Maria e sua família viviam, com uma vida simples e plena. O vento suave agitava as folhas das árvores. Ao redor da casa, as galinhas ciscavam o chão, com uma serenidade que apenas o campo proporcionava. Os pássaros voavam livremente ao lado do sabiá de peito vermelho, enquanto a fiel vaca leiteira, a Mimosa, no curral, aguardava paciente a hora da ordenha. Dona Maria era uma mulher forte e generosa, que gostava de conversar e agradecer os animais. Ela era conhecida por todos na região como uma figura de garra e coração enorme. Ela levava a vida com determinação. Certo dia, o seu marido saiu de casa, prometendo que não demoraria, mas ele nunca voltou. Abandonou Dona Maria com seus 3 filhos. Desde então, ela cuidava dos filhos sozinha, com mãos de ferro e coração acolhedor, mostrando-lhes o valor do trabalho duro e da bondade. Diariamente, acompanhada de seus fiéis companheiros, os cães Caramelo e Branca de Neve, ia ao galinheiro e agradecia a cada galinha pelo ovo que davam. Depois, com calma e carinho, dirigia-se ao curral, onde encontrava Mimosa esperando paciente. Antes de começar a ordenha, Dona Maria seguia um ritual especial. Ela se aproximava de Mimosa com um carinho tão grande que era quase palpável. Sussurrava bem pertinho do ouvido da vaca, agradecendo por sua presença desde que chegou ao sítio, ainda pequenininha e assustada. Depois, fazia um cafuné suave no pelo de Mimosa, que parecia entender o gesto. A vaca fechava os olhos por um instante, como quem se aconchegava, e retribuía com um olhar profundo e sereno, cheio de gratidão. Mimosa havia sido acolhida pela fazendeira quando era apenas uma bezerra frágil e assustada, mal se sustentando nas pernas finas. Com o tempo, sob o cuidado atencioso de Dona Maria, cresceu forte e saudável. O vínculo silencioso entre as duas era um símbolo da vida de fé e dedicação que Dona Maria levava. Ordenhar Mimosa se tornara um momento sagrado da rotina, e cada gota de leite era apreciada como uma dádiva da terra. Após a ordenha, Mimosa era liberada para os vastos campos, onde se alimentava livremente e vivia em harmonia com a natureza. Os anos se passaram, e os filhos de Dona Maria, um a um, foram crescendo e partindo em busca de estudos e novos caminhos. Cada despedida deixava uma dor latente no coração da mãe, mas ela os abraçava com um sorriso esperançoso. Quando o último filho partiu, Dona Maria sentiu como se um vazio imenso tomasse conta do sítio. Pela primeira vez, a solidão foi mais que um instante, tornando-se uma constante em sua vida. As saudades dos filhos apertavam seu coração de forma implacável. O tempo, entretanto, não reduziu seu amor pelos animais e pela terra. Embora o ânimo estivesse enfraquecido, Dona Maria ainda realizava suas tarefas, mas com passos mais lentos e olhar distante. Os fiéis Caramelo e Branca de Neve continuavam ao seu lado, como guardiões atentos a cada movimento da dona. Contudo, até mesmo a companhia dos animais parecia insuficiente para preencher o vazio que a ausência dos filhos causava. Certa manhã, Dona Maria acordou, sentindo a visão turva e o corpo exausto. Decidiu descansar um pouco mais, mas os cães, percebendo que algo estava errado, entraram no quarto da bondosa senhora e ficaram ao lado dela, acariciando-a com as patinhas em um gesto de puro afeto. Dona Maria estendeu a mão e fez um cafuné nos dois, sorrindo com gratidão. Sentindo-se amparada, criou coragem e se levantou. Com a ajuda de Caramelo e Branca de Neve, caminhou até o curral, onde Mimosa a aguardava. A vaca parecia feliz ao ver sua dona, mugindo suavemente, como se também expressasse gratidão pelo cuidado que recebia. O sol brilhava forte, o vento soprava leve,
entre as árvores enquanto Dona Maria acariciou Mimosa e começou a ordenha, vendo o litro se encher com o leite fresco e nutritivo, mas ao terminar, sentiu um leve aperto no peito, uma dor que parecia fina, mas persistente. Respirou fundo, acreditando que melhoraria e, como sempre fazia, soltou Mimosa no pasto, para que aproveitasse sua liberdade. No entanto, assim que deu alguns passos, a dor retornou com mais intensidade. Sua visão se turvou e Dona Maria teve um mal súbito e caiu sobre a terra do sítio que tanto amava. Caramelo e Branca de Neve entraram em desespero, latindo sem parar e circulando ao redor do corpo de sua dona. Mimosa, que havia se afastado apenas alguns metros, percebeu o inusitado movimento e também se inquietou. Ao invés de seguir para o pasto como de costume, a vaca voltou. Mimosa, sentindo o desespero de sua dona, se aproximou, abanando o rabo e mugindo alto. Mas Dona Maria estava fraca demais para se levantar ou responder. O olhar da velha senhora, cheio de apelo, encontrou o da vaca, como se implorasse por ajuda. Mimosa entendeu. Num impulso de coragem e lealdade, saiu correndo em direção à porteira, soltando mugidos altos e insistentes. Com um esforço inesperado, ergueu a cabeça e empurrou a corda que mantinha a madeira fechada. Rompeu a barreira e correu pela estrada de terra, emitindo mugidos cada vez mais altos, como se clamasse por socorro. A fazenda mais próxima ficava a quilômetros de distância, mas, mesmo sob o sol escaldante e a poeira da estrada seca, seu coração pulsava com o desejo de salvar Dona Maria. Ela caminhava, trotava e, às vezes, tentava correr, mas o calor era impiedoso e cada passo parecia roubar-lhe um pouco mais de energia. A estrada era longa e tortuosa e o sol do meio-dia não perdoava. A pele de Mimosa queimava sob o calor e sua boca secava cada vez mais. A língua pendia de lado, em busca de umidade. Já estava exausta quando sentiu uma sombra acima de si. Um grupo de pássaros pequenos e espertos pousou ao seu redor. O líder, um sabiá de peito vermelho, parecia entender a emergência. Ele piava, animando-a a continuar. Os outros pássaros começaram a voar ao redor dela, criando uma leve brisa com o bater de suas asas, e a sombra aliviava um pouco o calor. Mas Mimosa precisava parar. Suas pernas tremiam e o coração batia como se fosse explodir. Ela se deitou, respirando pesado, e os pássaros ao seu redor piavam desesperados, como se a encorajassem a levantar. O sabiá bicou a terra seca, oferecendo uma poça de lama rala para ela. Mimosa bebeu um pouco daquela água barrenta e sentiu um fio de energia voltar ao seu corpo. Ela pensava que precisava salvar sua Dona Maria. Ela se ergueu com esforço. As pernas ainda estavam bambas, mas a determinação era mais forte que a exaustão. Seguiu em frente, cambaleando pelo caminho. Os pássaros continuavam ao seu lado, como guardiões, e vez ou outra voavam até as poças secas na estrada para guiá-la ao pouco de água que restava. De repente, o céu começou a escurecer e o cheiro de tempestade encheu o ar. O vento começou a soprar mais forte, levantando a poeira da estrada. Mimosa ergueu a cabeça e sentiu a primeira gota fria de chuva bater em seu focinho. Logo, uma enxurrada de água começou a cair do céu e o caminho virou um lamaçal. Mimosa estava coberta de lama. Cada passo parecia mais difícil, com as patas atolando na terra molhada, mas o frescor da chuva lavava seu cansaço, dando-lhe forças. A tempestade, implacável, trouxe raios e trovões que ecoavam como gritos no vale. Mimosa parou, assustada, enquanto a chuva castigava seu corpo. Mas ela fechou os olhos e se lembrou do olhar de Dona Maria, fraco e desesperado, pedindo ajuda. Ela sabia que não podia desistir. Sob trovões e relâmpagos, Mimosa seguiu em frente.
Os pássaros encharcados ainda voavam ao seu redor, e o sabiá piava cada vez mais alto, como se dissesse à mimosa que eles estavam ali perto. E isso incentivava a vaca a continuar mais um pouco. Depois do que pareceram horas, os primeiros sinais da fazenda vizinha surgiram no horizonte. A chuva havia diminuído, e o terreno agora era uma trilha de lama, mas Mimosa não podia parar. Usando suas últimas forças, ela avançou. Ao longe, alguns peões da fazenda vizinha ouviram o mugido rouco da vaca que vinha da estrada e reconheceram que era o animal de Dona Maria. Um homem gritou que era a Mimosa de Dona Maria. Mimosa estava ofegante, arrastando-se pela estrada de terra. Eles correram ao seu encontro, preocupados e já temendo o pior. Quando chegaram perto, viram a verdadeira extensão de seu sofrimento. Mimosa estava exausta, coberta de lama seca e com os olhos brilhando, cheios de um desespero que tocava qualquer um que a olhasse. Aquele não era o olhar comum de uma vaca, era o olhar de quem estava em uma missão. Com cuidado, os homens acariciaram a cabeça de Mimosa, percebendo que ela estava no limite de suas forças. Depois de uma longa caminhada sob o sol, passando por campos e estradas, parecia milagre que ela ainda estivesse de pé. Compreendendo que a situação era urgente e impressionado com a persistência do animal, um dos homens montou em seu cavalo e ordenou aos outros que levassem Mimosa no caminhão que transportava gado. O barulho do motor do caminhão era o único som que preenchia o silêncio ansioso entre eles enquanto seguiram até o sítio de Dona Maria. Ao chegarem ao local, avistaram Dona Maria no chão, com os cães ainda ao seu redor, latindo incessantemente. A visão de Mimosa no caminhão, enlameada e exausta, encheu os olhos de Dona Maria de lágrimas. Ela sabia o que aquela amiga fiel havia enfrentado por ela, e o brilho ainda presente nos olhos de Mimosa mostrava que o esforço valera a pena. Mimosa sabia que sua missão estava completa. Sua dona estava a salvo. Quando os homens baixaram a rampa do caminhão, Mimosa desceu lentamente, ainda trêmula, mas com a cabeça erguida, como quem exibia uma vitória silenciosa. Dona Maria, mesmo fraca, estendeu a mão para ela e Mimosa se aproximou, deixando-se envolver pelo abraço da dona. Em meio às lágrimas, Dona Maria a acariciava, murmurando palavras de agradecimento e prometendo que logo estaria de volta. A emoção daquele momento era palpável e os homens ao redor mal conseguiram segurar as lágrimas. Eles sabiam que não era apenas uma vaca. Era uma companheira fiel, uma amiga que não hesitara em enfrentar o próprio limite pela dona. Dona Maria reclamava que não podia ir, porque os seus animais precisavam de cuidados mas o fazendeiro da fazenda vizinha a tranquilizou, prometendo que cuidaria de todos os animais até que a senhora retornasse. A promessa trouxe alívio e sossego ao coração fraco da bondosa e simpática senhora, que ainda assim, com um sorriso cansado, pediu num sussurro ao ouvido da vaca para ela cuidar de tudo, inclusive do Caramelo e da Branca de Neve, e prometeu que não iria demorar. Como se entendessem as palavras da dona, Caramelo e Branca de Neve, os cães do sítio, começaram a latir, abanando os rabos em sinal de aprovação. Mimosa, de olhos brilhantes, parecia compreender a confiança depositada nela, e mesmo exausta, manteve-se firme ao lado de sua dona até o último momento. Quando finalmente Dona Maria foi levada na maca, os olhos de Mimosa a seguiram, como quem registrava um último pedido. Os peões ajudaram-na a se afastar, mas naquele momento, Mimosa cedeu à exaustão. Seu corpo forte finalmente se deixou cair na terra, sem forças, mas com o alívio de quem cumprira um dever maior. Agora, sim, Mimosa podia descansar. Ela sabia que Dona Maria estaria em boas mãos. Com o coração tranquilo e a missão cumprida,
Mimosa fechou os olhos, deixando-se envolver pelo carinho dos peões que a rodeavam, cientes de que, por aquele sacrifício, ela seria lembrada para sempre como a joia preciosa do sítio. Os dias se passaram com lentidão e silêncio. Durante a ausência de Dona Maria, os dias no sítio pareciam se estender em uma eternidade silenciosa. Mimosa, a fiel vaca e seus amigos, Caramelo e Branca de Neve, os cães do sítio, esperavam pacientemente o retorno da dona. Estavam sempre à frente da porteira, atentos a cada ruído distante, acreditando que em algum momento ela surgiria ao longe com aquele sorriso sereno que sempre lhes confortava. As estações do ano passaram, trazendo consigo desafios, perigos e um sem fim de emoções para os três. No outono, o chão do sítio se cobriu de folhas secas que, levadas pelo vento, formavam tapetes dourados e ocres. Os três amigos caminhavam por entre as árvores, desbravando trilhas cobertas de folhas, como se estivessem em uma aventura guiada pela saudade. Caramelo, sempre alerta, farejava cada recanto, buscando traços do cheiro da dona, enquanto Branca de Neve corria, alegre, tentando manter o ânimo de todos. Mas o inverno foi uma prova árdua. Ventos cortantes e tempestades ameaçavam a quietude do sítio. Os trovões ribombavam, fazendo as árvores tremerem, e a cada raio, galhos caíam por toda parte. Em uma noite especialmente tempestuosa, um relâmpago atingiu uma árvore próxima à porteira, fazendo um galho enorme desabar a poucos metros dos três. Mimosa, assustada, mugiu alto, enquanto Caramelo e Branca de Neve latiam, protegendo-a dos destroços. Eles se encolheram juntos, embaixo de um abrigo improvisado perto da porteira, tremendo de frio, mas decididos a esperar ali, acreditando que talvez aquela fosse a noite em que Dona Maria voltaria. O frio era cortante, mas o amor por sua dona os mantinha ali, unidos como uma verdadeira família. Quando a primavera chegou, o sítio voltou a florescer, e o cheiro das flores se espalhou pelos campos, doce e suave. Mimosa parecia mais tranquila, como se o aroma das flores trouxesse uma lembrança de esperança. Ela pastava calmamente, mas seus olhos sempre voltavam à porteira, numa espera sem fim. Caramelo e Branca de Neve se aventuravam entre as flores silvestres, latindo felizes ao ver as borboletas coloridas dançando ao redor. Era uma estação de renovo, e os três animais sentiram uma nova energia crescer em seus corações. Porém, mesmo em meio ao perfume e às cores, a ausência da dona ainda os fazia suspirar. O verão, no entanto, foi inclemente. O sol queimava intensamente, e o calor sufocante os forçava a buscar refúgio no riacho que cortava a propriedade. Em uma das tardes mais quentes, os três decidiram ir até a água para se refrescar. Mimosa entrou com calma no riacho, balançando o rabo de satisfação, enquanto Caramelo e Branca de Neve corriam e pulavam ao seu redor, molhando-se alegremente. Mas, em um momento de descuido, Caramelo avistou uma cobra deslizando rapidamente pela margem, ameaçando a tranquilidade da cena. A cobra ergueu a cabeça pronta para atacar, mas Branca de Neve, ágil e destemida, correu para intervir, latindo ferozmente para afastar o perigo. Com trabalho em equipe, conseguiram afugentar a cobra, e Caramelo, aliviado, lambeu Branca de Neve como se agradecesse pela coragem da amiga. Mimosa, atenta ao que acontecia, mugiu em agradecimento silencioso, reconhecendo o valor da lealdade que compartilhavam. Finalmente, após a longa espera, veio o grande dia. Os três animais sentiram que algo estava diferente naquela tarde de primavera. Ao longe, uma movimentação surgiu na estrada. Uma caminhonete que todos acreditavam que trazia sua dona de volta para casa. Mimosa ergueu a cabeça e mugiu forte, alertando Caramelo e Branca de Neve
e os pássaros. Todos correram até a porteira. Os cães latiam com as caudas abanando, mas quando a caminhonete parou, em frente à porteira, desceram apenas os filhos de Dona Maria, que fecharam a porta do veículo e vieram abrir a porteira para a caminhonete entrar na propriedade. Desolados, os animais se entreolharam, cada um com seu olhar de tristeza em não ver Dona Maria, e pareciam esperar o pior, e foi quando a porta de trás da caminhonete se abriu revelando Dona Maria, que com lágrimas nos olhos e apaixonada, acenou para os seus animais. Sorrisos tomaram os animais. Mimosa soltou um mugido emocionado, caminhando com seus passos pesados, se aproximando da porta da caminhonete, balançando a cabeça como se quisesse abraçar sua dona. Caramelo e Branca de Neve, os fiéis cães, latindo, rodopiavam em círculos, pulando nas pernas dos filhos de Dona Maria, com o rabo abanando com tanta força que parecia que iriam decolar. Caramelo até deitou de barriga para cima, esperando um carinho. Já Branca de Neve corria ao redor, tentando chamar a atenção de todos, como se quisesse gritar ao mundo a alegria de ter sua dona de volta. Até os pássaros voavam em bando acima da caminhonete, cantando e pousando nos galhos próximos, em um coro alegre e harmonioso, que só fazia aumentar a emoção daquele reencontro. Com o rosto mais pálido e frágil, Dona Maria só chorava quando os filhos a colocaram na cadeira de rodas. Carinhosamente, ela abriu os braços chamando seus animais amados. O brilho de felicidade em seus olhos era tão intenso que até o sol parecia brilhar mais forte. Mimosa trotou até ela e deixou-se envolver pelo abraço suave de sua dona. Caramelo e Branca de Neve latiam e abanavam os rabos de tanta alegria por tê-la de volta. Dona Maria acariciava seus amados animais com amor, enquanto os cães esfregavam os focinhos no seu colo, enchendo-a de dengos. Ela ria, emocionada, e lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto agradecia aos seus amigos fiéis por cuidarem de suas terras na sua ausência. Seus filhos, que vieram para ficar assistindo à impressionante cena, sorriam emocionados ao ver aquela demonstração de amor tão pura entre a mãe e seus animais. Era como se cada rugido, cada latido, cada canto e piado das aves, cada olhar, representassem uma promessa silenciosa de que, juntos, enfrentariam tudo. Naquele crepúsculo, Dona Maria soube, mais uma vez, o valor dos laços que a vida lhe havia proporcionado. Ela acariciou Mimosa com ternura, abraçou os cães e olhou ao redor, sentindo o ar do sítio, o cheiro da terra e o calor daqueles que a amavam incondicionalmente. O brilho do sol que se punha iluminava cada pedaço daquele pedaço de terra, envolvendo todos em um abraço de luz e paz. Dona Maria sorriu, grata por ter ao seu lado seres que representavam o verdadeiro significado de lealdade e amor.